Acompanhado de André, Simão, Tiago e João, seus primeiros 4 discípulos, Jesus percorreu as estradas da Galileia, oferecendo a todos os que o quisessem ouvir uma nova interpretação do reino de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celestial. Em muitos lugares onde ele falou, houve aqueles que, ouvindo-o, ansiavam por ouvir mais. Dia a dia aumentava a fama de Jesus, e os viajores transmitiam notícias a seu respeito por toda a terra de Israel, até mesmo a fortaleza de Herodes, castelo de Macaeros, na desolada praia oriental do Mar Morto, onde João Batista estava prisioneiro. Oh, você outra vez? Venha. O melhor carvão de toda a terra de Moabe, preparado com o maior cuidado. Veja, eu trouxe aqui... Não desperdice suas mentiras comigo, não preciso disso. Bem, então escute. Se alguma vez você precisar, bem, posso oferecer Cale a carvão. boca. Eu já não lhe disse que traga para a fortaleza somente carvão em sacos novos? Estes são os melhores que temos. Pare um momento. O pó do carvão passa através de qualquer pano. Pó que passa, mais carvão do lado de fora do que dentro. Ah, não é tanto assim, não. Como é que você poderia saber? Está bem, traga o carvão. Ponha-o aí. Tenha cuidado. Agora vai cuidar do seu boi tão desajeitado. Fica onde está. Você também. Fique de lado. Permaneçam quietos. Descarreguem os sacos aqui, vamos empilhá-los. João? Mestre João. Mestre? Estou aqui, meus amigos. Mestre João? Mestre João. Caleb, Zilá, bons e fiéis amigos. Seria fácil, fácil. Em seguida poderíamos dominar os guardas e tomar as chaves. Os guardas não têm as chaves. Quem as tem? O chefe. Ficaremos aqui esperando. Poderíamos arranjar 100 homens para atrasar a perseguição. Proíbo isso. Mas a sua vida está em jogo. Talvez. Ó, mestre, ordenar a execução de um ou de 100 não significa nada para Herodes. Eu ainda estou vivo. Notem que me deram a melhor cela. Permitiram-me o conforto de uma lâmpada, um banco, uma mesa e até uma corrente maior que dos outros prisioneiros. E afinal, mais do que isso, ele me recebe em seus aposentos e conversa comigo. Mestre, não confie nele. Confio. Tenho pena. Você é prisioneiro dele. Eu lhe conto a verdade e ele fica indeciso. Ofereço-lhe a salvação da alma e ele recusa.
Quando lhe digo que o senhor me enviou, faz pouco caso. Mas nem me dá liberdade. Nem me condena à morte, como é desejo da mulher Herodias. Sim, tenho pena dele. Herodes Antipas, que governa como tetrarca desta grande terra, vive num mundo sombrio de incerteza. Mas se eu puder falar bastante com ele, talvez o convença. Mas, mestre, ele merece esse risco. Pode ser desejo do senhor que eu esteja aqui. Também pode ser desejo dele que estejamos aqui para ajudá-lo a fugir. Enquanto eu não tiver certeza disso, ficarei aqui. Mas, mestre, há uma coisa que podem fazer. Que coisa? mande-nos fazer. Tenho ouvido boatos sobre Jesus de Nazaré. Digam-me tudo o que sabem a respeito dele. Ande mais depressa, seu cachorro filisteu. Do contrário, passará a noite inteira para fazer esse trabalho. E quando eles passavam com o corpo pelo portão da cidade de Naim, Jesus olhou para a mãe, uma pobre viúva que chorava amargamente, dizendo-lhe: não chores. E em seguida tocou no caixão e disse: moço, eu te mando, levanta-te. E o jovem sentou-se e falou. Foi assim que me contaram. Dizem que ele é um grande profeta. Dizem até que talvez seja o próprio Messias andando entre nosso povo. Falaram com pessoas que tenham visto essas coisas? Não, mestre. Somente com pessoas que as ouviram de outros. Essas maravilhas se realizaram na Galileia, não aqui. Bem, eu quero saber sem a menor dúvida. Vão e procurem Jesus. A Galileia? E quando o encontrarem, digam-lhe: és tu o que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E venham dizer-me. Venham dizer-me. Longe, ao norte da cidade de Capernaum, na praia da Galileia, Judite, O que é, meu sogro? minha garganta está seca. Obrigado. Meus filhos já voltaram. Eles voltarão logo. Oh, estou fraco. Muito fraco. Quando eu era moço, bem mais moço, competi em força com qualquer homem da Galileia. Eu sei. Elan contou-me. E quando eu puxava minhas redes, arrastava com elas dois homens fortes. Acredito, meu sogro. Agora não tenho mais força nenhuma. Logo chegará o dia em que sua doença será curada. Vai ver. Curado? Nunca serei curado. Será sim, por que não? Ah, como eu suspiro por uma ceia, irmã. Peito de pavão ou línguas de roxinóis? Um guisado de carneiro como o da noite passada. Você trabalhou até tarde, Roger. Vamos pescar longe, lá no lago. Pai. Papai. Ele está dormindo. Ele vai ficar impressionado ao saber dos maus momentos que passamos e que a grande rede se rasgou. Acho que não deixaria mais você pescar. A rede rasgou-se muito. Não foi pouco, não. Nossa pescaria foi muito boa. O senhor não está com sono, está? Sinto-me velho, fraco.
Inútil. Ora, papai. Tome mais vezes o seu remédio e descanse 1 hora. Vamos, pai. Você não deve censurá-lo. Ele tem tomado aquela erva durante mais de 1 ano. Eu conversei com ele hoje sobre o rabino. Você sabe, o Nazareno. Jesus. Você perde seu tempo. Prejudicaria experimentar? Dizem que ele tem curado muitas pessoas. Dizem. Você já se encontrou com alguma delas? Uma, Quem? a sogra de Simão. Esteve doente e com febre vários dias. Pois ouçam bem. Apenas Jesus a tocou e ela sarou imediatamente. Isso é conversa de mulher. Vou saber. Ela mesma me contou. Simão e André não foram embora com esse homem? Foram. Tiago e João também. Para onde? Voltarão logo. Talvez amanhã. Como é que você soube? A esposa de Simão me contou. Prometa-me que quando eles voltarem, você lhes pedirá que tragam seu mestre aqui. Não. Por que não, papai? Se é do agrado de Deus que eu permaneça assim, nenhum nazareno poderá fazer nada. Eu não acredito em tais. Abrão, olhe. Estranhos em nosso nevoeiro. Abrão! Pela aparência dele, deve ser um par de lavradores. Pelo pó que os cobra, eu diria que são guardadores de mulas de uma caravana. Se somos guardadores de mulas, chegamos ao lugar certo para jumentos. Não aguentou ficar longe, hein, Simão? Sabíamos que vocês voltariam à rede. Você está duplamente errado. Eu vim apenas para ver como vocês estão cuidando do barco. E meu nome não é Simão, é Pedro. Pedro? Sim, o mestre lhe deu este novo nome. Vem de Pedra Rocha, porque ele é forte, digno de confiança, um verdadeiro homem. Uma grande racha aqui no barco. Perigo, uma das rochas de Quiné. Você crê mesmo no Nazareno, não? Se não crêssemos nele, não o estaríamos seguindo. Essas histórias que contam que ele cura toda espécie de doenças são verdadeiras? São. Que ele cura qualquer homem? Qualquer homem que tenha fé. Oh, o seu pai ainda está doente? Uhum. Leve-o ao mestre. Ele precisa ouvir Jesus, olhar para os seus olhos. Ele está muito fraco em sua paralisia. E nunca permitiria que levássemos a não ser que cresça. Mas você pode convencê-lo. Você e seu irmão poderiam convencê-lo. Como? Se nós não estamos convencidos. Eu gostaria de crer, André, mas não posso. Ouço dizer que ele tem curado muitos homens, mas não há nada de novo na pregação dele. É como qualquer rabino, como a menor lei. Não, ela não. É isso mesmo. Eu ouvi pessoalmente em nosso pátio que ele não veio para revogar as leis, mas sim para cumpri-las. Você não entende. Cumpri-las quer dizer explicá-las, interpretá-las. Nós sabemos o que significa. Nós, os fariseus, não temos interpretado as leis durante séculos, explicado novos sentidos, regras, observâncias, de maneira que ninguém poderá viver sem quebrar umas 10 regras dessas por dia. Não. Jesus fala da lei de Deus, como sempre foi e sempre será, sem as deturpações e confusões acrescentadas pelo homem. E ele cumpre a lei de Deus, tornando-a clara para todo o homem. Mesmo para os que não sabem ler nem escrever? Sim. E para aqueles que estão sempre tão ocupados em ganhar o pão de cada dia que não têm tempo algum para estudo? O reino dos céus é para todos os homens. Todos os homens que observam as leis. E todas as leis. O reino é para todos os homens. Para você, para mim e para todos. E as regras para abrir por todo o reino são apenas 4. 4. Arrepender-se, crer, amar a Deus, amar ao próximo. Tão simples. Ouvi dos próprios lábios de Jesus. Não uma, mas muitas vezes. Pudesse ser verdade. Se quer provas, por que não pedi-las ao mestre? E olhe bem para os olhos de Jesus. Falaremos com ele. Hoje ou amanhã. E por que esperar? Por que não vão agora? Temos que descarregar os peixes. Ajudaremos. Não estamos bem vestidos para falar com o rabino. Ele não vai reparar nisso. São nossas roupas de trabalho. Quando ele nos chamou para seguir, estávamos assim. Venham. Vamos descarregar os peixes.
Depois levaremos vocês ao mestre para que ele os convença. Pedro. Então poderá contar a seu pai e levá-lo ao Nazareno. Pedro. Que é? Para que toda essa pressa? Jesus partiu com Tiago e João. É verdade. Para visitar seus primos. Acho que sim. Tiago disse que estariam de volta ao pôr do sol. Muito bom. Nós os esperaremos no portão da cidade. Vem, irmão. Vamos ver se você ainda consegue agarrar um cesto de peixe. Está bem. Já calotetou o rachador de navios? Em todo o portão da cidade havia uma pequena banca de coletor de impostos. E a da entrada ocidental de Capernaum era administrada por Mateus ben Helfe, publicano. Duas moedas cada. 4 ao todo. 4? 4? Seria muito bom pagar apenas um denário por tudo. Não posso pagar as 4. Então fique fora da cidade e não pague nada. Mestre publicano, queira considerar o meu problema. Eu pago ao dono da mata onde corto lenha, pago o aluguel da cabana em que minha família mora, impostos sobre casa, cereais, carne, peixe, sal e ainda 2 cargas de madeira que vou trazer. 4 moedas. Oito, 10, 12. Foi uma bela pescaria. Importa em 3 ciclos de prata. Fica fácil o pagamento assim? Temos muita coisa em comum com o pescador. Sei que os peixes odeiam tanto quanto os pagadores de impostos nos odeiam. Mas enquanto houver peixes, haverá pescadores. E enquanto houver pagadores de impostos, haverá... Abutres com você. Bem, bem, filho de Jonas, por fim de volta. Senti sua falta durante esses meses. Estou certo de que seu lucro é de 1 ciclo por dia de trabalho. Oh, muito mais que isso. Os impostos subiram. Está bem, vamos. Levem isso para longe, vamos. Ouvi dizer que vocês se tornaram discípulos, seguidores de um jovem rabino. Oh, sim, de Jesus, o Nazareno. Mas isso não interessa, a não ser que você já esteja cobrando imposto também sobre ensino ou conhecimento. Vou pensar nisso. Mas enquanto o fizer, vocês continuarão a caminhar por essas estradas poerendas, amados por todos os homens. Mas pobres. E eu, embora odiado por todos os homens, terei vestes de seda e verei minha riqueza aumentar dia a dia. Veremos quem é mais feliz. Será você, Mateus? Acho que sim, Rabino. Acho que sim. Sou humilde e não tenho esperanças no céu. Devo contentar-me com as coisas terrenas. Um paraíso menor comprado com meu ouro. Tenho posição, segurança, conforto. Sou um homem contente. Todos os homens me odeiam porque me invejam. Se eu não puder achar a felicidade com tudo que tenho, como poderia achá-la com menos? Para onde mais me voltaria? Se existe caminho melhor, mostre-me. Segue-me. Jesus prega que devemos amar nossos inimigos. E publicanos. Deixem-me sozinho. Oh, deixem-me sozinho. Mas eles estarão aqui a qualquer momento, trazendo com eles o homem para lhe curar. Curar? Sim, curar. Ele voltou ontem à noite. Os seus filhos, por certo, falaram com ele hoje e vão trazê-lo aqui. O senhor não quer ficar bom? Ser forte novamente? Você acha que ainda posso? E por que não? Eu sei que o senhor pode. Ele tem o poder mágico nas mãos. Um poder acima de qualquer explicação. O senhor verá.
Você viu o Rabino hoje? Vimos, sim. Ele vem aqui? Não. Será que André e Simão não poderiam convencê-lo de que deve vir? Duvido de que ele disponha de algum tempo para pessoas como nós. Está muito ocupado com seu novo seguidor, Mateus, o publicano. Uma cidade tão cheia de gente, ele foi escolher um coletor de impostos para ser também seu discípulo. E é um homem assim que vamos pedir auxílio? Você tem razão. Ficamos em pé. Vimos e escutamos. Não houve engano. Que diferença faz? Vão deixar que a benevolência do senhor seja apenas para uma banca de publicano e não para a saúde de seu pai? Você sabe que não. E mais do que isso. André disse que é preciso ter fé para ser curado. E acha que podemos ter fé num homem que é companheiro de publicanos? Naquela noite, o publicano Mateus Ben Helfi deu uma grande festa em honra do homem a quem ele estava decidido a seguir. E muitos coletores de Capernaum sentaram-se à sua mesa. Eu esperava mesmo que você viesse. Vim só para ver se você, Tiago e João ainda seguem o homem que ama coletores de impostos. Aquele que era coletor de impostos já não é mais coletor. Mateus empenhou-se em dar toda a sua riqueza aos pobres e seguir ao mestre como nós. Mas venham, entrem, falem com ele, vejam pessoalmente. Já vimos bastante aqui. Vergonhoso. É uma coisa muito vergonhosa um homem que se julga mestre procurar a companhia de publicanos. E não é só isso. Permite que seus seguidores tomem um gole em dia de jejum. Hoje. Um dos maiores dias de abstinência. Um homem verdadeiramente culto saberia isso. Todos os fariseus o guardam. E nossos escribas? Mas este carpinteiro nazareno nunca ouviu falar nisso? Ou despreza tanto a lei sagrada que até a ignora? Eu gostaria de saber que desculpa ele daria. Por que não lhe pergunta? Eles vêm saindo. Você aí, escute uma coisa. Por que o seu mestre come com coletores e pecadores? Porque tenho o direito de fazê-lo e... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas, no entanto, os seus discípulos comem e bebem. Podem jejuar os convivas para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. E ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Nem o vinho novo é posto em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Os sãos não precisam de médico. Hã? Esta tarde na praia, quando Pedro disse que o reino do céu era para todos os homens, desejei crer. Mas ainda tinha minhas dúvidas. E eu também. Principalmente depois que Jesus se tornou tão amigo de Mateus. Diga-me, o Nazareno escolheria homens sem valor para seus seguidores? Homens humildes demais para entrar no reino? Não. Não. E, no entanto, ele escolheu André, Pedro, Tiago e João, pescadores como nós. E agora o publicano. Com certeza esse homem merece. Ponham-o aqui. Por favor, amigos, deixe-nos passar. Temos um homem muito doente aqui. Por favor, amigos, abram um caminho. Silêncio. Porque aquele que pede, recebe, e o que procura, acha. Vamos passar pelo fundo da casa.
Vós me conheceis e sabeis de onde venho. E eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem vós não conheceis. Mas eu conheço porque vim dele, e ele me enviou. Nossa autoridade vem da Escritura que estudamos e examinamos com cuidado. E você com que autoridade nos fala? O Pai que me enviou dá testemunho de mim. Nunca ouvistes sua voz, nunca vistes sua forma. Sua palavra não habita em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para terdes vida. Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, e não buscando a glória que vem do Deus único? Mestre, pedimos desculpas, mestre. Não podemos chegar à porta. Este é o nosso pai, mestre. Livre-o de sua aflição. Podes curá-lo. Tenha bom ânimo. Seus pecados estão perdoados. Quando ele ousa falar assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Blasfêmia, blasfêmia! Por que cogitais o mal em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e anda. Circos Anticos, o fugitivo. John foge de um orfanato e vai para um circo onde encontra diversos amigos. Entre eles, o Leãozinho Daniel. Humpty Dumpty, a história de um ovinho branco que vive num país onde só existem ovinhos coloridos. Existe uma grande diferença, você não acha? É claro. Peça já. Telefone 0192-414834 ou escreva para Luz para o Caminho, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Os discípulos. No início de seu ministério terreno, Jesus centralizou seus ensinos na Galileia. Seu ensinamento profundo e miraculoso poder de curar atraíam as multidões como um imã, e estas vinham em tal número em busca de cura que ele não tinha mais tempo para descansar. Então pediu aos seus discípulos que lhe aprontassem um barco antes que a multidão aumentasse ainda mais. Empurrem.
E assim ele afastou-se das cidades. Porém, muitos o seguiram pelas praias. O que houve? O que aconteceu? Eu não sei. O povo está vindo da vila. Nossos arrendatários também. Estão indo para a montanha. Algum incêndio? Um clarão no céu? Deixe-me ver, mulher. Deixe-me ver. Você aí? Será você, Ezra? Sim, mestre Jacob. Vem aqui. O que significa isso? Onde é que vai essa multidão? Ouvir o rabino, o mestre de Nazaré. Ele chegou aqui. Rabino? Que rabino? Do que é que você está falando? O mestre que cura, Jesus que expulsa os demônios. Ah, tolice. Ele chegou de barco com alguns homens, mas uma grande turba o seguia. E você perde seu sono por tal coisa? Não é muito longe. Volte à sua choça. E você? Todos vocês. Voltem. Estão ouvindo? Eu sei que me ouvem. Façam o que eu mando ou se arrependerão. Cães. Cães ingratos. Eles voltarão assim que ouvirem o homem. Sim, mas quando? Amanhã? Depois de amanhã? Ou nunca? Enquanto o cereal e as frutas apodrecem, os animais não são tratados. O que tem os servos teimosos, a ralé do povo a ver com esse homem? Eu já ouvi falar desse estabanado de Nazaré. Como ele levantou metade da ralé da Galileia. Bem, ele não o fará aqui, porque eu não o deixarei. Shalom alaikum. Onde está o homem chamado Jesus? Na montanha. Ele quer orar a sós. Entendo. Por que não fica e repousa conosco? Seria uma honra. Quanto tempo ele fica? Ninguém sabe. Pare, lá estão eles. Centenas deles, viu? De toda parte. Quer dizer que todas essas pessoas juntaram-se para ouvir um mestre falar do seu Deus? E muitos de Capernaum. Alguns bem mais longe. Porém, há 5 empregados meus lá embaixo e 8 dos meus escravos. E não tenho ideia de quantos arrendatários estão. Julian. Deixando o trabalho, no meio, desobedecendo minhas ordens. Pegue uma unidade. Veja se alguém está armado entre eles. Interrogue-os com cuidado. Descubra exatamente o que estão fazendo aqui. Como ordena, senhor? Por que perder tempo interrogando-os? Prenda o líder, o Nazareno. Por qual motivo? Porque os homens vêm ouvi-lo? Não vê que para ouvi-lo abandonam o serviço? Escravos, servos, todos. Se não ceifarem os meus campos, se meus filhos não se encherem, se eu não puder pagar taxas... Você as pagará. Reviste esse pessoal. Está perdendo o seu tempo, soldado. Seguimos o mestre que nos ensina a amar o nosso inimigo. Considera-se um inimigo de César? Eu só tenho um inimigo. Eu mesmo. Quem é você? O que faz? Onde trabalha? Matei o Ben Ralphai de Capernaum. Fui publicano, agora sigo o Nazareno. Por quê? Ele me chamou. E você? André Bar Jonas. Eu era pescador. Pedro. Também um pescador de Capernaum. E também um seguidor. Já vi você antes. Meu irmão e eu moemos o trigo de Javin, o dono da terra. Eu entreguei a farinha à guarnição. Mais palha do que farinha. E você? Não está parecendo pescador? Ou publicano? Ou boleiro do interior? Eu sou acadêmico. Verdade? Da Galileia? De mais longe. De onde? Iscariote. E qual é o seu nome, mestre acadêmico? Judas Iscariote. Formar fileiras! E você, volte ao seu moinho. Eu irei quando quiser. Cuidado. Romano. Não tenho medo deles. E não sou apenas eu. Um dia os lutadores de Israel irão... Quieto, meu irmão, quieto. A menos que a Irmandade ordene a começar uma revolta. Eu não conheço nenhuma irmandade. Não?
já disse que não. Não. Eu fui membro da Confederação Zelote, mas não sou mais. Agora eu sigo o Nazareno. E põe a palavra de um homem acima da liberdade do povo? Coloca a palavra de Deus acima de qualquer comando da terra. Eles não têm armas, também não trouxeram alimentos. Não irão ficar muito. Ótimo. E os meus servos, meus escravos, encontrou-os? Um mandei voltar para casa. Obedeceu? Não, esperei para ver. Capitão, irei até lá. Vou achá-los. Dê-me uma de suas unidades. Você? É que há muito trabalho a ser feito para eu pagar minhas taxas. Eu não quero ofendê-lo. Volte à sua casa, prepare comida e bebida para mim e meus homens e traga tudo aqui ao amanhecer. Para todos esses? Oh, excelência. Vamos. Sim, excelência. Como desejar. O homem Jesus, o mestre, não está com o povo. Está a sós da montanha. Posso levar 2 ou 3 homens para... Não. Quanto mais Arralé se preocupar com Deus e com uma vida futura no céu, melhor para nós. Se ficássemos os últimos séculos implorando a Júpiter, esperando que ele agisse, esta terra ainda estaria livre. E Gaú, e Cartago, e todo o resto do mundo estaria... Porém, negar o poder dos deuses, senhor. Mas eu não nego. De fato, agradeço aos moradores do Olimpo Roma governar a terra. E o povo conquistado é o que rasteja e que também implora. Deixe que olhem para o outro mundo, contanto que este seja nosso. E quando o dia amanheceu, Jesus chamou a si aqueles a quem amava, e eles o seguiram. Escolheu entre eles 12 a quem chamou de apóstolos. Simão, por sobrenome Pedro. André, seu irmão. Tiago. E João, os filhos de Zebedeu. Mateus, o publicano. Tomé, chamado o cético. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o zelote. O jovem Filipe. Bartolomeu. Tadeu e Judas Iscariote. Tendo escolhido os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E quando os 12 foram escolhidos, foi ter com eles e, subindo a um monte, falou ao povo de toda a Judéia e Jerusalém e da costa de Tiro e Sidom que vieram ouvi-lo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentido disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não há o que nos preocupe aqui. O Império Romano florescerá muitos anos depois de Jesus ser esquecido. Caminho para um que é imundo. Caminho para um que é imundo. Caminho para um que é imundo. Imundo. Caminho para um que é imundo. Caminho para um que é imundo. Eu peço um pouco d'água. Afaste-se. Que isso seja uma lição, filho. A lepra é a pena do pecador. Ele deve ter sido muito mal. Tão mal que até espiritualmente ele mancha todos os que toca. E eles ficarão leprosos? Provavelmente não, mas ficarão impuros de acordo com a lei. E ele ficará sempre assim? Ouvi falar que alguns leprosos, tendo expiado seus pecados, foram curados. Então provaram ao sacerdote que estavam sem culpas, sacrificaram 2 pombos, como está escrito na lei de Moisés, ficando igual aos outros homens. Mas isto é muito raro. Muito raro. Agora vá, por favor. Deixe nossa vila em paz. Eu procuro o mestre de Nazaré, aquele chamado Jesus. Ele não está aqui, foi embora. Agora vá também. E em que direção ele foi? Eu não estou certa. Para o leste, acredito. Shalom. Shalom alaikum. Caminho para um que é imundo. Cuidado, não deixe que a sombra dele o toque, pois ficará impuro. Caminho para um que é imundo. Para um que é imundo. Eu procuro um mestre chamado Jesus de Nazaré. Por acaso o viram? Eu sou Jesus de Nazaré. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Quero. Fica limpo. Limpo. Santo. Minha vida é tua. Passarei os dias dizendo aos homens de ti, das maravilhas que realizas. Não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu irei, mestre. Eu irei. Por que não revelar? Esse é um grande feito. É a prova de um imenso poder. É algo que todo homem deve saber. O mestre anda cercado de homens que desejam curar seus corpos. Ele é muito bom para recusá-los, mas não lhe dão tempo para suas pregações. Papai! Papai! Milagre! Vejam! Milagre! Milagre! Eu estou curado! Estou curado! Vejam! Vejam! Milagre! Olhe, veja o senhor mesmo.
Tem que ser um outro homem. Foi um verdadeiro milagre. Por favor, quietos! Deixe que ele nos conte a história. Ajoelhei-me perante ele. E ele tocou-me. Tão levemente. E quando olhei minhas mãos... Mas quem o tocou? Foi aquele que estava procurando o Rabino de Nazaré? Vou procurar um sacerdote e mostrar que já estou limpo da culpa. Revela-nos quem o curou. Foi o homem chamado Jesus? Eu não posso dizer. Então foi Jesus. Admita o homem. Você não tem gratidão? Os outros estavam lá. Estavam, mas... Eles o dirão se você não quiser. Por que você não fala? Ele não quer que eu diga nada. Jesus lhe disse? O Nazareno? Sim. E ele falou livremente, espalhando a notícia, que Jesus não mais pôde entrar abertamente na cidade sem que o povo viesse de todos os cantos procurá-lo. Houve outros que chegaram a Capernaum na mesma época. Entre eles, 2 escribas do grande templo de Jerusalém. Leproso, você disse? Ele anda proclamando ter curado um leproso. Pelo toque de sua mão. Sem orações? Sem cantos ou magia? Ou pérolas dissolvidas em vinagre, como aquele médico egípcio de Jope, lembra-se? Sim, o velhaco. Conseguiu uma fortuna. Ele cobrava as pérolas dos pacientes, mas ninguém as via serem dissolvidas. Esse Jesus é uma ameaça bem maior do que um estrangeiro malabarista. Ele rouba a mente do homem. Sim, eu estou entendendo. E o povo ficou impressionado. Encantado, talvez seja a palavra certa, que abandonaram seus antigos mestres. Vamos dar ordens para que voltem. Sim, por ordem do Caifás, como sacerdote do grande templo. Isso resolverá o problema? Não? Por que não? O povo aceitará a autoridade do Nazareno a qualquer ordem de Caifás. Isso é ridículo. Aqui é Galileia. Jesus está aqui. Eles o viram, ou imaginam que o viram, expulsando os demônios, a lepra, a cegueira e outras moléstias. Que estão convencidos que seu poder emana de Deus. Eu sei. Então, nosso primeiro passo é destruir essa crença. Não há 2 caminhos a seguir. Nós temos que levar o mestre para longe daqui. Concordo. Ele já não dorme há 2 dias. E não pôde comer desde cedo. Nenhum homem poderia suportar uma tal pressão. E se ele insistir em permanecer? Então vamos obrigá-lo a ir. Mesmo que tenhamos que usar a força. Abram alas. Abram alas para os emissários de Caifás. Onde está aquele que realiza milagres? Traga-no cá para que possamos vê-lo. Qual é seu interesse, nosso mestre? Não estão todos interessados nele. Que tem ele poder para expulsar os maus espíritos das doenças e aliviar aos aflitos. É a verdade. Somos testemunhas disso. Jamais antes tal dádiva foi dada ao homem. E por boas razões. Este é Jesus de Nazaré, enviado de Satã. E pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Por isto vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia que for proferida contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem sequer no porvir. E sua fama cresceu em Capernaum, espalhando-se por todas as terras. E chamando os 12 discípulos, mais uma vez passou pelas aldeias e vilas da Galileia.
Às vezes, eram hóspedes dos proprietários das terras. Porém, muitas noites, o céu era o seu teto. Achou? Sim, senhor. Meditando? E orando. Ele acorda antes do alvorecer. Dirige-se a um lugar solitário e ora. Depois caminha o dia inteirinho, a passos que eu tenho dificuldade em acompanhar. Nas vilas, enquanto descansamos, ele prega, ensina e cura. Depois da noite, ao dormirmos, ele continua a orar. Já estou preocupado. Eu também. Nenhum homem suporta uma pressão como essa. Especialmente sem dormir. O que ele está fazendo? Talvez no caso dele o sono não seja necessário. Todo homem necessita dormir regularmente. Eu sei. Mas alguma vez olhou para ele de perto depois de uma ausência? Oh, não, especialmente. Eu sei. Notei ontem à noite. Dá a impressão de ter repousado. É mais do que isso. É como se ele nascera de novo, com novas forças, vitalidade. Uma grande calma e segurança. É difícil pôr em palavras. Mas quando eu vejo à distância, quando está só, está andando ou ajoelhado. É uma força interior do coração, da mente. Seja o que for, gostaria de poder consegui-la. Parece que o mestre ora e esta força lhe é dada. Você acha que o conseguiremos? Disseram, ele disse que fé e oração é para todos nós. Imagino se ele nos guiaria em uma oração. Ele era só. Eu suponho que a gente pode se acostumar a isso. Habituei-me às orações que eu conheço de cor. Que eu orava com a família ou na sinagoga. Mas um homem só, orando ao Senhor dizendo, Deus, escutai-me, eu acho que não seria capaz. Não saberia o que dizer. Quando fui até o Jordão ouvir a João, a quem chamam de Batista, vi que instruíam seus seguidores as palavras que deviam usar. Pois é o que eu digo. Sabendo as palavras, poderia dizê-las. Mas serão elas importantes? Não é o pensamento, a fé? Provavelmente. Mas se eu soubesse uma oração, para começar, talvez eu pudesse fazer... O mestre. Mestre, estivemos falando sobre a oração. Do fato de um homem só falar ao Senhor. Eu soube que João Batista ensina seus discípulos a orar. Mestre, poderia ensinar-nos? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro responderia, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas,
assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.